Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Como vocês podem reparar, hoje estou gravando a aula aqui da minha casa, estou aqui no meu escritório, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Em primeiro lugar, um grande abraço para todo mundo. O pessoal está morrendo de saudade. Infelizmente a gente não vai mais se ver, né? Acho que esse ano a gente não volta mais, já está determinado que as aulas do colégio só voltam no ano que vem. Então, infelizmente, se a gente se encontrar, não será mais dentro de uma sala de aula, né? A gente só vai se encontrar de repente numa formatura de vocês, ou a gente vai se encontrar para tomar uma a partir do ano que vem, que vocês não vão ser mais meus alunos, e se Deus quiser, a vacina já surgiu. E aí vocês vão poder convidar agora o professor para ir para churrasquinho com vocês, para participar, né, das festinhas, porque eu vou adorar encontrar vocês aqui. Infelizmente, esse ano o nosso contato pessoal foi interrompido pela essa pandemia, né? Esperava mesmo trabalhar muitas coisas com vocês, que infelizmente com esse distanciamento todo foi muito difícil de trabalhar, né? Inclusive o que a gente trabalhamos de uma forma muito resumida, vocês sabem muito bem disso, que vocês conhecem muito bem minhas aulas. Mas sintam-se abraçados, tá? Todos vocês, eu tô com muita saudade de vocês, de verdade, cada um de vocês. Todo dia trancado sozinho dentro dessa casa aqui, eu não paro de lembrar de vocês, morrendo de vontade de dar um abraço em cada um. Espero que a gente tenha oportunidade de fazer isso mais para frente. Mas, ao que interessa, né? Já comi mais de 1 minuto e meio da nossa aula, pois reclamo que minhas aulas ficam muito longas. Não pretendo isso para hoje, tá? Muito pelo contrário, essa aula de hoje é para ser uma aula curta, apesar que toda vez que eu penso em dar uma aula curta eu começo a falar mais com o homem da cobra, que eu vejo a aula já deu meia hora, né? Mas o interessante para a gente é que a gente está trabalhando a República Velha, né? A gente já falou de diversos movimentos, diversas revoltas e movimentos sociais ocorridos dentro da República Velha. A gente falou da Guerra do Contestado, falamos da Guerra de Canudos, da Revolta da Vacina, da Revolta da Chibata, né? No vídeo da semana passada tratou sobre o cangaço, a ideia do bandidismo social, que para quem realmente está estudando para vestibular, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada maior, né, no bandidismo social, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Eric Hobsbawm, historiador, né, falecido há 1 ano, 2 mais ou menos, o Hobsbawm ele trabalhava muito, né, em um livro dele, o conceito de bandidismo social, e ele falava que o bandidismo social ele é um movimento que ocorre em diversas partes do mundo, né, em processos diferentes, ocasionados principalmente pela perda da terra, pela expropriação da terra, pela expropriação, dos meios de produção, né, do trabalhador do campo, do próprio trabalho, que aquele trabalhador expropriado do trabalho, expropriado da terra, expropriado da matéria, ele acaba sendo obrigado, né, ou a ir para a cidade, ou aqueles que se recusam a ir para a cidade para trabalhar nas indústrias, trabalhar no comércio, a migrar do campo para a cidade, acabam muitas vezes, vamos dizer assim, caindo no tal do bandidismo social, que aqui no Brasil se retrata principalmente ali na região do Nordeste com o movimento do cangaço, né, com o Curisco, com o Lampião, Maria Bonita e assim por diante, tá? Então aconselho vocês a darem uma pesquisada, até a título tipo de comparação, de repente, dar uma aprofundada no bandidismo social, belezinha? E hoje, né, a gente vai falar sobre o último movimento que a gente teve, um dos mais importantes no meu modo de ver, né, o mais importante movimento social junto com a Guerra de Canudos que a gente teve dentro desse período. Não estou menosprezando os outros, óbvio que cada um teve a sua importância social, a revolta da vacina, por exemplo, ela vai ser muito importante, né, para desmistificar um pouco da ideia da vacina, aquela lá que a gente está esperando, né, esperançosamente para aparecer, se Deus quiser, agora no começo do ano, né, para o Covid-19. A gente viu a revolta da Chibata, que acaba com os castigos corporais, né, dentro da Marinha Brasileira, apesar que a gente sabe que existe até hoje, né, castigos corporais, não só na Marinha, mas em trote de faculdade, em escola, em tudo quanto é lugar. Não é diferente no Exército, ainda existe, mas não é mais institucional, ou seja, não é legalizado, tá? E, obviamente, não incide mais, principalmente, sobre a população negra como ocorria naquele período, tá? Então, na realidade, todas elas têm a sua importância, mas
né, as que vão ficar mais conhecidas na história, óbvio, foi Canudos por causa da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, e o movimento tenentista, que é o que a gente vai falar hoje, tá? O movimento tenentista é um movimento que vai nascer na cidade do Rio de Janeiro, né? Principalmente entre os oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro. E quando eu falo de oficiais de baixa patente, a gente está falando de sargento, tenente, no máximo capitão. O movimento, inclusive, vai receber o nome de tenentismo, por quê? Porque a maior parte dos oficiais que aderiram ao movimento eram oficiais da patente de tenente, tá? A gente tem capitão, a gente tem sargentos e assim por diante, mas a grande parte eram tenentes, tá? Os tenentes, ou o movimento tenentista, ele vai nascer em torno dos militares que se achavam, que se viam como os poucos da população brasileira que eram, vamos dizer assim, esclarecidos o suficiente para passar para a população, para abrir os olhos da população, principalmente em relação a todo aquele processo de corrupção eleitoral que a gente tinha dentro da República Velha, que ocorria através daquele esquema que a gente já trabalhou, da República do Café com Leite, associada à política dos governadores e ao coronelismo, tá? Então, o que acontece? A gente passa a ter, né, um debate entre esses oficiais de baixa patente do Exército, né, e a gente começa a ter também, né, o presidente da época, o Arthur Bernardes, né, vamos dizer assim, que se voltando contra o Exército, temendo uma revolta militar, né, chegando ao ponto de mandar fechar o clube do Exército, tá, o clube militar na cidade do Rio de Janeiro, que era onde os militares, né, os oficiais, eles se encontravam, né, o clube, para tomar uma, praticar esporte, aquela coisa toda, né? E ali, obviamente, como todo mundo militar não é diferente, quando se encontra em hora de lazer, também vai discutir futebol, também discute religião, obviamente também discute política. E ali, como era uma área, obviamente, de encontros sociais, né, acabou, né, se tornando um local de encontro desses oficiais para debaterem a política, todo esse processo de corrupção. O presidente Arthur Bernardes, na época, óbvio, aristocrata, cafeicultor, se sentindo ameaçado, manda fechar o clube dos oficiais. E no momento que ele manda fechar o clube dos oficiais, a gente passa a ter, vamos dizer assim, o início do movimento tenentista, tá? É quando a gente tem a tomada do Forte de Copacabana, né? Na primeira fase do movimento tenentista, que vai ficar conhecido como os 18 do Forte de Copacabana, tá? Por que vai ficar conhecido como os 18 do Forte de Copacabana? Porque o Forte de Copacabana é tomado pelos militares, pelos tenentes, né, pelo movimento tenentista. Esse quartel que foi tomado pelos tenentes, ele acaba sendo cercado, né, se ameaça bombardear esse quartel, eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, por isso mesmo, né, que a gente vai ter a intervenção do exército de fato, que vai cercar esse quartel e ameaçar bombardear o próprio quartel. E nesse momento a gente tem a desistência da grande maioria dos oficiais, a grande maioria dos tenentistas que tomaram esse quartel, com a exceção do que vai ficar conhecido como os 18 do Forte de Copacabana, tá? Porque esses, entre aspas, 18, na verdade não eram 18, mas, né, a partir do momento que os outros se renderam, o que aconteceu? Essa galera que acabou ficando dentro do forte, de uma hora para outra eles abrem os portões e saem dando tiro no exército que estava lá fora, tá? E aí aquela troca de tudo e todos, naquele corre, a imprensa marcou que tinha 18 saindo do Forte de Copacabana atirando, por isso vai ficar conhecido como os 18 do Forte, tá? Mas o 18 do Forte de Copacabana ele é importante não pelo movimento em si, mas por ser o primeiro passo do movimento tenentista, tá? A partir daí a gente vai ter o quê? Os tenentes partindo para a cidade do Rio de Janeiro os tenentes saindo da cidade do Rio de Janeiro, partindo para a cidade de São Paulo e tomando a cidade de São Paulo. Isso mesmo, a cidade de São Paulo ela vai ser tomada e ocupada pelo movimento tenentista durante 23 dias, tá? E nesse período a gente tem o deslocamento, né, do exército brasileiro para a cidade de São Paulo, de parte do Exército de São Paulo, se mobilizam, batalhas ocorrendo entre o movimento tenentista e o Exército Federal, até a gente ter, depois desses 23 dias, a expulsão do movimento tenentista da cidade do Rio de Janeiro. Eles fogem do Rio para o Rio Grande do Sul,
tá? E vai ser ali no Rio Grande do Sul que agora sim a gente tem os primeiros passos dos mais de 12 mil quilômetros, né? Na verdade, desculpa, 25 mil quilômetros, estou olhando para minha colinha aqui, dos mais de 25 mil quilômetros percorridos, né? Saindo da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, percorrendo todo o território nacional até a região norte e voltando, né, no que vai ficar conhecido como a Coluna Prestes, tá? A Coluna Prestes, ela é o maior movimento dentro do movimento tenentista. Então, dentro do movimento tenentista, a gente tem o 18 do Forte, que é o primeiro passo, a gente tem a ocupação em 23 dias da cidade de São Paulo, né? A expulsão dos tenentes da cidade de São Paulo, fogem para Alegrete, no Rio Grande do Sul, e a partir de Alegrete, comandados por Luiz Carlos Prestes, que vai ser o líder do movimento tenentista, capitão, o Luiz Carlos Prestes começa o que vai ficar conhecido como a Coluna Prestes, tá? A Coluna Prestes foi literalmente uma coluna de militares que percorreu praticamente boa parte do território nacional. Os caras andaram, caminharam, percorreram literalmente 25 mil quilômetros. Eles subiram 12, desceram mais 12 e ainda deram mais um rolê, né? Onde eles faziam uma coisa muito parecida com o que o Antônio Conselheiro fazia, lembra? Eles iam passando nas cidades e fazendo discursos, tentando abrir os olhos, tentando mostrar para a população todo aquele sistema de corrupção que ocorria no Brasil através da política do café com leite, da política dos governadores, do colonialismo, do voto de cabresto, aquela coisa toda, tá? Então era uma forma de tentar incentivar a população para acabar com a República Velha, de acabar com a política do café com leite. Obviamente, a cada momento que eles vão passando em algumas cidades, o que vai acontecendo? Alguns moradores dessas cidades acabavam entrando dentro da coluna porque acreditavam no movimento, acreditavam, né, que, vamos dizer assim, que toda a crise econômica e social ocorrida no Brasil naquele período se dava graças ao sistema político corrupto, à dominação daquela aristocracia cafeeira paulista, principalmente, perpetuando no poder há tantos anos, tá? Então a gente chegou a ter, para vocês terem uma ideia, né, mais de 1.500 guerrilheiros, né, que se uniram ao movimento tenentista, né, aos 300 combatentes praticamente que a gente tinha de militares dentro do movimento tenentista, formando uma coluna, né, de quase 2.000 pessoas, tá? 1.500 combatentes, mais uns 300 militares mais ou menos, e assim por diante, tá? Então, galera, foram 25 mil quilômetros sendo percorridos pela Coluna Prestes, liderados por Luiz Carlos Prestes, tentando, né, abrir os olhos da população para toda aquela corrupção eleitoral. Óbvio que no meio desse 25 mil quilômetros, hora ou outra, a gente tinha embates entre o exército que acabava encontrando a coluna e tentava acabar com a Coluna Prestes. E aí a gente tinha combates mesmo, guerras, batalhas, tá? Entre o exército da Coluna Prestes e o exército nacional, o exército federal. Logicamente, com o passar do tempo, a gente começa a ter o enfraquecimento da coluna, até porque combatentes vão morrendo, outros, né, começam a temer pela morte, acabam abandonando o movimento. A gente tem os próprios tenentistas, né, os próprios oficiais sendo mortos em batalha. Sucessivamente a gente vai tendo um enfraquecimento, né, da Coluna Prestes e ao mesmo tempo, óbvio, a gente não tem esse mesmo enfraquecimento do outro lado do exército, que conta com todo, né, o contingente do exército brasileiro, tá? Com isso a gente vai ter, né, o movimento tenentista, vamos dizer assim, que se retirando do Brasil. E por que se retirando? Porque eles vão ser perseguidos pelo exército para serem presos ou serem mortos, caso não se entreguem, tá? Os líderes acabam sendo obrigados a saírem, a fugirem do Brasil e se refugiar em 1927, parte na Bolívia e parte no Paraguai, tá? Então é nesse momento que a gente tem o fim do movimento tenentista. Então só para a gente dar uma recapitulada no movimento tenentista, tá? Início com o 18 do Forte de Copacabana, tomada da cidade de São Paulo por 23 dias, expulsão da cidade de São Paulo e fuga do movimento para a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, que é de lá que a gente vai ter o início e a saída do que vai ficar conhecido como a Coluna Prestes, que percorre
25 mil quilômetros dentro do território nacional, tentando mostrar para a população, né, abrir os olhos da população, como eu falei para vocês, de todo aquele processo que a gente teve, vamos dizer assim, de corrupção eleitoral naquele período, como a gente viu muito bem, tá? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem a gente volta para fechar a República Velha e já entrar na Era Vargas. Pessoal, uma boa noite, um grande abraço para todos. Como eu disse no começo do vídeo, muita saudade de vocês, de verdade. Beijo grande, se cuidem.